Bem-vindos ao nosso mergulho profundo de hoje. O foco, então, é o Iluminismo, o famoso século das luzes. Exato. Aquele movimento intelectual, filosófico que, que marcou a Europa ali nos séculos 17 e 18, principalmente na França, né? Isso, e a ideia central era, bom, colocar a razão em primeiro lugar, certo? Para buscar conhecimento, progresso. E para tentar, digamos, dissipar as trevas como eles viam do dogmatismo, do antigo regime, daquele sistema absolutista todo. A gente tem bastante material sobre a história, os conceitos, o legado, né? E é importante lembrar que ele não surgiu assim do nada. Não mesmo. Teve a Revolução Científica ali atrás, com o Newton, Descartes. Foi meio que a base para aplicar essa razão toda na sociedade e na política. Perfeito. Então, nossa missão aqui é extrair as ideias-chave, os debates, as tensões dessa época, inclusive as contradições, né? Vamos lá. Vamos sim. Para começar, os pilares. Primeiro, essa dupla, razão e empirismo. A razão era vista como a luz mesmo, independente de dogma, de tradição, ou pensamento crítico, a observação, experimentar as coisas. Tudo isso virou central. Exatamente. E junto com isso vem os direitos naturais. Influência forte do Locke aqui, né? Defendiam que todo mundo nasce com direitos que ninguém pode tirar. Vida, liberdade, propriedade. Buscava-se igualdade perante a lei. Mas, peraí, essa igualdade perante a lei, como é que ela conversava com a hierarquia social da época? Porque, né? Aí é que está uma tensão importante. Era uma igualdade jurídica. Não era para ser socioeconômica, sabe? Diferença de riqueza, de status, por mérito ou talento, isso era, bom, era aceito pela maioria deles. E entendi. E isso leva a outra ideia forte. Soberania e contrato social. O poder vem do povo, não de Deus ou do rei. O Estado deveria representar a vontade geral, como Rousseau colocou. Isso era radical contra o absolutismo. Uhum. E claro, a separação igreja-estado. Criticavam muito o poder da Igreja Católica, tanto político quanto ideológico. Viam como um pilar do antigo regime. A aposta era que a razão e as leis naturais seriam suficientes para uma sociedade virtuosa, é isso? Basicamente, sim. Acreditavam nisso. Ok. Temos as bases. E quem foram as grandes vozes? Locke já falamos com os direitos naturais e Montesquieu, o espírito das leis. Fundamental. A separação dos poderes, executivo, legislativo, judiciário. Uma ideia genial para frear a tirania, que a gente usa até hoje, né? Com certeza. E Voltaire, sempre lembrado pela defesa da liberdade de expressão. E da tolerância religiosa, numa época em que isso era bem perigoso de defender. Depois tem Rousseau, que é uma figura mais... Como assim? Ele defendia a soberania popular, mas, ao mesmo tempo, criticava a própria razão, sabe? Via nela um potencial de corromper o ser humano. Ele meio que abriu uma rachadura no próprio iluminismo. Interessante. E não podemos esquecer Diderot e a Enciclopédia. Que projeto! Nossa, monumental! Não era só juntar conhecimento, era quase um ato político, né? Desafiar o monopólio da informação que a igreja e a nobreza tinham. Imaginar 25 mil cópias circulando antes da Revolução Francesa. O impacto deve ter sido tremendo. Absolutamente. Um esforço enorme de democratização, de desafio mesmo. Aí, na economia, claro, Adam Smith. O pai do liberalismo econômico, a mão invisível do mercado, a crítica ao mercantilismo, isso. E para fechar essa turma, Kant, com aquele lema forte, sapere aude, ouse saber. Um chamado para autonomia, para o pensamento individual. Tá, mas como essas ideias todas, que eram até perigosas para a época, saíram dos livros e ganharam o mundo? Circularam muito. Nos salões lá de Paris, nas academias, nos cafés, até em lojas maçônicas. A própria enciclopédia ajudou demais nisso. E o impacto foi real, né? Muito real. Influência direta na Revolução Americana, em 1776, com a busca por independência, república, liberdades, e na Francesa, em 1789. Liberdade, igualdade, fraternidade. Aqui no Brasil também teve ecos, né? A Inconfidência Mineira. Sim, buscou inspiração ali na ideia de liberdade e de república. E impactou também a educação, a defesa do acesso ao conhecimento, de métodos baseados na observação, no debate. Olhando assim,
Parece um cenário bem positivo, de luz mesmo. Mas, e as sombras? Teve críticas, contradições, né? Muitas. Primeiro, o que a gente chama de contra-iluminismo. Uma reação mais conservadora, defendendo tradição, religião, contra essa primazia toda da razão. O próprio Rousseau, como a gente falou, deu munição para essa crítica. Uhum. Depois vieram críticas mais tarde, tipo da Escola de Frankfurt, sobre a razão instrumental. A ideia de que a razão, quando focada só nos meios, na eficiência, pode virar só uma ferramenta de controle, de dominação. Perde aquele potencial de libertação. E talvez a contradição mais forte, mais chocante. Como é que esses ideais universais de liberdade conviveram com a escravidão, com o colonialismo, mantidos pelas mesmas nações iluminadas? Pois é, essa é a ferida aberta do iluminismo. A recusa em apoiar a Revolução Haitiana, por exemplo, feita por escravizados lutando pela liberdade deles, mostra bem essa hipocrisia, né? Uma tensão brutal que não foi resolvida ali. É verdade. Mas apesar disso tudo, o legado principal é inegável, né? Lançou as bases para a democracia moderna, para os direitos humanos como a gente entende hoje, para o secularismo, para a valorização da ciência como um motor de progresso. Então, para a gente fechar, o que fica? O iluminismo deu para a gente ferramentas poderosas de pensamento crítico. A crença no progresso pela razão, mas olhando para as falhas dele e para as críticas de como a razão pode ser distorcida, A pergunta que fica é essa mesmo. como que a gente hoje pode usar essa herança da razão de um jeito crítico, atento, para não criar novas formas de exclusão ou de dogmatismo, mesmo falando em nome do progresso?